Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de leituras do mês de setembro. No mês de setembro, eu li ao todo 6 livros, o que é bem ruim. Não sei, eu acho que apenas maio ou foi julho, que eu li tão pouco quanto eu li em setembro. Não sei muito bem o que rolou, o que aconteceu, mas não deu muito certo minhas leituras desse mês e acabei flopando a TBR mais uma vez. Então, vamos lá que eu tenho 6 livrinhos pra falar com vocês hoje. O primeiro, então, é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, que eu li logo no início do mês pra poder completar a minha meta de 20 livros antes dos 20 anos. Então, foi uma leitura, acho que de uns 3 dias, mais ou menos. E foi até agradável, assim. Eu só acho que o autor descreveu muito a parte dos cenários e umas coisas muito aleatórias que eu particularmente não tinha muito interesse, mas envolvendo mesmo a geografia dos lugares. Então, era uma parte meio monótona, meio chatinha. Mas, de resto, o livro é bem interessante. E esse daqui é um dos livros mais famosos, né, do Jules Verne, que é um autor que lançou muitas obras ao longo de sua vida e que várias delas ficaram famosas, mas essa daqui com certeza é uma das mais. Aqui nesse livro, então, a gente vai ter o protagonista chamado Phileas Fogg, que ele um belo dia está jogando cartas com os amigos dele e ele fala que é possível dar a volta ao mundo em 80 dias e os amigos dele meio que não acreditam muito, sabe? Meio que desafiam ele. Ah, é possível? Então vai lá e faz. E ele pega e fala, vou fazer sim. Ainda vou apostar metade do meu dinheiro com vocês. Então, assim, se eu perder, vou pra Rua da Amargura. E no dia seguinte, então, ele faz as malas e ele e o novo empregado da casa dele, que tem um nome muito difícil, é Passepartout, não sei muito bem como é que fala, eles embarcam nessa viagem pra dar a volta ao mundo em 80 dias. Então, eles vão passando por vários e vários lugares, vários países diferentes. E é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo o autor dá uma exagerada nessa descrição. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais breve, o livro ficaria ainda melhor. Só que é óbvio que essa viagem não é tão tranquila assim. O Phileas Fogg, ele fica todo o tempo calculando ali quantos dias faltam pra ele cumprir o desafio, quão rápido ele tem que passar de um país pro outro e tal. E vários percalços aparecem, vários obstáculos, várias coisas que atrapalham a viagem, mas ao mesmo tempo ele também consegue se adiantar em outras situações. Então ele vai sempre ali caminhando na corda bamba, sempre no limite do tempo, e a gente vai acompanhar aí tudo que vai acontecer com ele. Outros personagens importantes também vão aparecendo ao longo da história. Então é um livro que eu entendo o motivo de ser clássico. Eu acho que na época que ele foi lançado, por ser um livro assim que trazia tanto de tantos países diferentes, com certeza deve ter chamado a atenção. Fora que é uma temática interessante, sabe? Um desafio de você dar a volta ao mundo em 80 dias. Então foi uma leitura agradável. Tô bem feliz de ter conseguido ler esse livro agora, esse mês de setembro, porque eu consegui cumprir o meu desafio. E a outra leitura que eu iniciei em seguida foi a última que realmente faltava pra eu cumprir o desafio. Também fiz logo no iniciozinho do mês, antes do dia 10, eu já tinha completado as 2 leituras e até o dia 13 de setembro, dia do meu aniversário, o desafio. Então eu consegui cumprir e foi Jogador Número 1, do Ernest Cline. Esse livro aqui eu fiquei meio empacada no início, mas depois quando ele começa a fluir, as coisas ficam mais interessantes. É bem rápida assim a leitura. Tanto é que eu fiz várias marcações aqui ao longo da leitura, fiz um código de cores, cada post-it representa uma coisa diferente. E foi uma leitura que no fim eu acabei gostando bastante. Eu me pegava pensando sobre o livro quando eu não tava lendo ele. Isso é uma coisa muito legal que eu sempre valorizo bastante. Eu dei 4 estrelas pra essa história e eu super entendo o hype ao redor dela. Tô até curiosa também pra ler a continuação desse livro, apesar de ter ouvido falar um pouquinho mal aí de pessoas que gostavam muito desse primeiro livro e odiaram o segundo. Pretendo comprar as novas edições que foram lançadas pela Intrínseca, né, já que a editora Leia morreu, e vou me desfazer dessa edição que eu tenho depois que eu adquirir as novas, depois que eu também passar as marcações e etc. Não vai ser um plano assim pra um futuro breve, mas um dia eu pretendo fazer isso. Obviamente antes de esquecer a história desse primeiro livro, né, mas eu não acho que eu vou esquecer tão fácil, porque eu já li o livro, já assisti ao filme, então tá um pouco mais fixado na minha cabeça. E pra quem não conhece a história de Jogador Número 1, aqui a gente vai ter um mundo que foi praticamente dominado assim por um jogo. Então as pessoas acessam o Oasis pra poder viver numa realidade virtual e elas passam muitas vezes mais tempo dentro dessa realidade virtual do que nas próprias vidas, porque às vezes
a sua própria vida é muito ruim, é muito difícil e você quer ter alguma forma de escapar, alguma forma de fugir. E o Wade, que é nosso protagonista, ele é totalmente viciado no Oasis, principalmente porque a vida dele, na realidade normal, não é muito lá essas coisas de divertida, não. Então, um dia, o criador desse jogo, né, do Oasis, ele acaba morrendo e antes de morrer, ele deixa um desafio pra toda a comunidade que acessa esse jogo. Então ele basicamente deixou um monte de easter eggs espalhados pelo jogo e lançou um desafio para quem quiser encontrar esses easter eggs, porque o vencedor vai herdar não apenas o jogo, sabe, a posse do jogo, como também toda a fortuna de um bilionário. Então assim, é óbvio que é um grande atrativo, mas também não é um desafio muito fácil, senão todo mundo já teria conseguido. E na verdade, ninguém nunca conseguiu nem passar da primeira fase desse desafio. Anos se passam até que o Wade, nosso protagonista, consegue ser a primeira pessoa a encontrar uma das chaves que dão acesso ao portal da primeira fase. Então, a história vai se desenvolver aí em torno dessa caçada, né, ao redor dos easter eggs do James Holiday, que é o dono do jogo, e quem que vai conseguir aí se tornar o próximo bilionário e dono do Oasis. Então, é um livro, assim, bem divertido na maior parte. Ele tem muitas referências nerds, referências geeks, referências à cultura pop. Então, pra quem é mais inserido nesse meio, assim, vai pegar muita coisa no ar. E também é um livro que menciona muitos livros, menciona muitos jogos, menciona muitas séries, filmes, músicas. Então, ele é recheado de coisas assim e é muito legal ver cada uma delas. Também é um livro que tem bastante ação, bastante desenvolvimento. A gente vai conhecendo aqui ao longo do livro outros personagens, apesar de o foco mesmo ser o Wade. Ele é o único personagem, assim, que é mais desenvolvido no livro. Os outros são um pouco deixados de escanteio, mas ao mesmo tempo eles também têm um tempinho ali de tela, também aparecem um pouco. Eu acho que se eu fosse um pouco mais ligada nesse mundo dos games, eu teria gostado mais ainda, mas de toda forma foi uma experiência legal e interessante, e eu gostei bastante de ter feito a leitura também por ter conseguido cumprir a minha meta. Minha terceira leitura do mês foi uma leitura que eu fiz pra Maratona Literária de Primavera, e foi uma leitura que eu já não achei muito boa, não. Eu acho que eu dei 2,5 estrelas pra esse livro, que é Ecstasy, da Lauren Kate, o último livro da série Fallen. A conclusão da série não foi melhor do que o resto da série, na verdade, acho que foi até pior do que alguns dos outros livros. É um livro bem chato, bem entediante, com uma escrita muito ruim, com personagens chatos e entediantes e sem personalidade, e um romance extremamente meloso e extremamente enjoativo, sabe? É muito chato. Não tem um desenvolvimento pro romance. Eles só dizem que os caras estão apaixonados e pronto, é isso. E o grande desafio deles é ficar junto por causa de um problema maior que não está ao alcance deles. Mas é uma coisa que ficou chata desenvolvido, porque são 4 livros batendo na mesma tecla e rodeando ali o mesmo pilar, e tá muito chato, sério. Essa série aqui eu não recomendo pra ninguém. Se você quiser ler, vá por sua própria conta e risco, afinal não posso impedir ninguém de ler esse livro. Mas é uma série que eu me arrependo muito de ter comprado e muito de ter iniciado a leitura, porque realmente foi bem ruim. Eu li esse livro porque ele tava em meta desse ano de 2021 e como eu já tinha o box inteiro aqui em casa, tava faltando só um livro, eu queria ler logo a série inteira e me livrar de uma vez por todas disso aqui. Agora só falta ler o livro de historinhas, né, que ele é bem fininho assim, tem histórias de amor de Fallen, que é Apaixonados. Ele tem meio que contos do Dia dos Namorados de alguns outros personagens da série. Também não estou interessada em ler, mas enfim, é isso. Vou fazer a leitura e depois vou me livrar de todos esses livros. E pra quem não conhece a história de Fallen, vai girar aí ao redor de um romance proibido entre uma humana e um anjo caído. E tem várias outras coisas também, mas eu não vou contar muito porque tudo que eu falar aqui vai ser meio que spoiler do primeiro livro. E se alguém aí ainda tiver interesse em ler essa série a essa altura do campeonato, eu não quero estragar a experiência também, mais do que já vai ser estragada pelo simples fato de ler esse livro. Estou sendo bem agressiva hoje, sim. Minha quarta leitura do mês, então, foi Ted Bundy e Uma Estranha ao Meu Lado, da Anne Rule, que é um livro que também estava em meta, minha meta é de 12 livros pra ler em 2021. Esse aqui é um livro de não ficção, lançado pela Dark Side no selo Crime Scene, ou seja, é um livro de true crime, falando sobre o serial killer mais famoso de todos os tempos, que é o Ted Bundy. E é um livro, gente, de 580 páginas, totalmente dedicado a esse serial killer. Então, é um livro muito, muito pesado, não é um livro pra qualquer pessoa. Ele deixa o seu psicológico muito abalado. Eu fiquei, assim, bem mal enquanto eu li esse livro, porque tem coisas muito pesadas aqui que te fazem realmente questionar se o ser
ser humano merece ocupar o espaço da Terra, mas pra quem curte esse tema, pra quem gosta de pesquisar sobre o assunto e estudar sobre o assunto, como eu também, né, obviamente, eu recomendo a leitura, porque é um livro muito completo, é um trabalho, assim, muito bem feito da Ayn Rand. Eu fico imaginando todas as informações que essa mulher teve que reunir, todas as entrevistas que ela teve que fazer, tudo que ela teve que compilar e organizar certinho por data, em ordem cronológica, de forma que fizesse sentido pra quem tá lendo, e escrever esse livro aqui que consagrou ela como a rainha do true crime, que realmente faz muito sentido, porque o trabalho dela aqui foi incrível, incrível de verdade. Eu já sabia muita coisa sobre esse caso, porque, enfim, o Ted Bundy é muito famoso nesse meio aí dos serial killers, mas ainda assim, gente, eu acho que se for pegar o que eu sabia da história, não dá nem 30% desse livro, porque tem muita coisa extra, muito detalhe que você não vai ficar encontrando em documentário, em filme, em vídeo, em podcast, sabe? Porque eram essas mídias que eu já tinha consumido sobre o assunto. Eu nunca tinha lido um livro sobre o Ted Bundy. Essa foi a primeira vez e tem muita informação extra, muita coisa extremamente mais detalhada. Então, assim, é um livro muito pesado, muito gráfico. Não recomendo para pessoas sensíveis, para menores de idade. Não recomendo para pessoas com algum trauma, algum gatilho. Então, assim, tomem muito cuidado, tá? Se vocês tiverem realmente interesse em ler esse tipo de história, porque isso aqui é a realidade, são coisas que aconteceram mesmo, e isso torna essa experiência de leitura muito, muito mais pesada. E por causa disso, tá? Eu não vou ficar falando aqui sobre esse livro, não vou contar o que aconteceu. Basta saber que o Ted Bundy é um serial killer, então ele matou muitas pessoas, muitas mulheres, fez coisas horríveis, e não tem motivo pra eu ficar falando sobre isso aqui. Caso vocês tenham interesse em descobrir mais sobre o caso, vocês podem pesquisar aí na internet, que vai ter muito conteúdo pra vocês lerem, pra vocês assistirem e ouvirem. Minha quinta leitura do mês, então, foi Para Sir Philip com Amor, que é o quinto livro da série Os Bridgertons da Julia Quinn. Esse aqui é o livro focado na Eloise, que é uma personagem que nos 4 primeiros livros eu não gostava. Só que aí, depois dos 4 primeiros livros, eu fui assistir a série da Netflix e eu fiquei simplesmente apaixonada pela atriz que faz a Eloise. Sério, eu achei ela muito linda, muito maravilhosa. A própria Eloise da série, ela tem um up, assim, maravilhoso, e fizeram dela uma personagem muito mais interessante do que estava sendo até então. Então, por causa da série, eu gostei da Eloise dos livros, e eu acho que foi por isso que minha experiência com esse livro foi muito positiva. Eu gostei realmente desse livro. Não dei a mesma nota que eu dei pra Um Perfeito Cavalheiro e Os Segredos de Colin Bridgerton, porque até então os dois são os meus livros favoritos da série, e esse aqui não chegou a se tornar um favorito como os outros. Então, eu não dei as 4 estrelas pra ele, mas eu dei a nota logo abaixo, que é 3 estrelas e meia. E foi uma experiência boa, sim. Foi a mesma experiência que eu tive com O Visconde que Me Amava. Na verdade, talvez até um pouco melhor, porque nesse livro aqui eu já tô totalmente adaptada à série. Com O Visconde que Me Amava, eu ainda tava estranhando vários aspectos ali novos do romance de época pra mim. Então, tiveram vários pontos em O Visconde que Me Amava que me incomodaram muito mais do que nesse livro aqui. E eu soube apreciar, assim, melhor a história. Também é um livro que tem a presença constante de crianças, que eu acho que deu uma diferenciada legal em relação aos outros livros e que trouxe também um ar novo, uma história nova, uma perspectiva nova. Também gostei bastante do fato do protagonista masculino já ter sido casado antes, que também é uma característica que não tinha acontecido ainda em nenhum outro livro da série. Enfim, gente, eu acho que, no geral, foi um livro que me agradou. Então, basicamente, nesse livro aqui a gente vai acompanhar a Eloise, né, que é uma das irmãs Bridgerton, e ela tá uma solteirona, basicamente. Ela já tem 28 anos, não se casou, sempre recusou todas as propostas de casamento que ela recebeu até então. E ela nunca ligou muito pra isso. Ela não tinha planos de se casar tão cedo, porque ela meio que tinha expectativas muito altas, sabe? Tomando como base o relacionamento dos irmãos dela, que já estavam casados e que tinham, segundo ela, encontrado o amor verdadeiro, encontrado o parceiro certo e tal. Ela tinha expectativas muito altas em relação ao próprio relacionamento, então ela queria alguém perfeito pra ela. E ela não tinha encontrado até então ela tava tranquila e também não queria casar com alguém que não fosse encaixar com o jeito dela. Ela também tinha a Penélope, né, a melhor amiga dela, que tava solteirona ali junto com ela. E enquanto a Eloise tivesse alguém ali pra ficar junto com ela, que estivesse na mesma situação, tava
dava tudo certo. Até o momento que a Penélope acaba se casando e deixa de ser uma solteirona. Então a Heloise fica meio que sozinha nesse barco e ela começa a ficar um pouco com inveja, um pouco com ciúme. E ela também quer encontrar alguém pra construir uma vida junto, construir uma família. E ela acaba começando a trocar cartas com o viúvo de uma prima de não sei quantos graus dela que acabou falecendo. Então eles começam a se comunicar por cartas até o momento que, por carta, ele pede ela em casamento. E ela, óbvio, fica, tipo, muito chocada porque eles não se conhecem pessoalmente, eles não sabem como que é realmente um ao outro, apenas pelas descrições que eles deram de si mesmos através das cartas. Então ela decide abandonar tudo, deixar tudo pra trás e ir até o lugar onde esse homem mora pra conhecer ele e decidir se vai realmente se casar com ele ou não. Então é a partir daí que a história vai se desenvolver. A gente vai ver a construção do relacionamento dos dois a partir do zero, praticamente, porque por carta não é a mesma coisa que pessoalmente, então eles eram praticamente desconhecidos, estranhos um ao outro, e eles vão ter aí esse tempo juntos pra se conhecerem melhor e descobrirem se um casamento entre eles daria certo ou não. Por fim, pra gente terminar esse videozinho super rápido de leituras do mês, porque eu não li muita coisa esse mês, então não tem como enrolar muito nesse vídeo. Minha última leitura do mês de setembro, então, foi O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson, lançado pela editora Literalize. E esse aqui foi o livro da leitura coletiva do mês do meu clube de leitura chamado Pandemônio Literário. Tem link pra ir aqui embaixo pra vocês acessarem, entrarem no grupinho do Telegram e participarem das próximas leituras coletivas junto com a gente. Esse livro aqui eu li logo no finalzinho do mês e foi uma surpresa incrível. Na verdade, não foi nem surpresa, porque, pra ser bem sincera com vocês, eu já esperava gostar dessa história, mas eu não imaginava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. Esse livro aqui foi muito bom, eu dei 4 estrelas e meia. É uma história muito diferente de tudo que eu já li, que envolve livros, envolve grimórios e bruxos e magia e um negócio assim muito doido, mas ao mesmo tempo que encaixou certinho e que fez muito sentido pra essa história. A protagonista é muito divertida, ela é engraçada, ela é forte, ela é determinada, ela vai atrás daquilo que ela acha certo. Então, assim, é uma personagem que eu gostei muito, muito mesmo de acompanhar. O protagonista masculino desse livro, gente, ele é tudo na minha carreira, tudo, 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 tudo. Eu amei demais esse homem, eu casaria com ele nesse momento se ele existisse. E o desenvolvimento da história, no geral, assim, é muito incrível. Vou falar aqui apenas uma breve sinopse pra vocês, porque eu não quero dar spoiler e não quero que vocês vão pra esse livro já sabendo de muita coisa, caso vocês ainda não tenham lido, é claro. Então aqui a gente vai ter a Elizabeth, que ela é uma aprendiz pra se tornar uma guardiã de biblioteca. Então, nesse mundo, as bibliotecas guardam grimórios, que são livros meio que com vida. Eles guardam feitiços extremamente poderosos, que, se forem libertados, podem acabar causando uma grande destruição e se tornando um Malefict, que é meio que a versão monstruosa desse grimório. Caso ele seja atacado, ele pode se transformar no Malefict. Então os guardiões de biblioteca são responsáveis por guardar esses grimórios e mantê-los protegidos. E a Elizabeth está treinando há muitos anos para se tornar uma guardiã, só que em determinado momento acaba acontecendo um ataque e a diretora da grande biblioteca onde ela mora acaba sendo morta nesse ataque. E por causa de uma sabotagem que acontece, a Elizabeth acaba se tornando a principal suspeita desse ataque. Então ela é levada para a capital, né, para ser interrogada, para ser investigada. E a única ajuda com que ela pode contar nesse caminho aí para provar a inocência dela é a do Nathaniel e do Silas. O Nathaniel, ele é um feiticeiro da casa Thorne, que é uma casa extremamente poderosa, e são feiticeiros que normalmente controlam a necromancia. E o Silas é meio que o empregado dele. Então os três aí vão tentar resolver as coisas, vão se meter em diversas encrencas. A Elizabeth vai perceber ali que o que tá rolando é muito maior do que ela imaginava. E tudo aqui vai caminhar, gente, pra um negócio assim que eu nem imaginava no início do livro. Então é realmente muito bom, tem um desenvolvimento bem legal, personagens incríveis, uma fantasia bem gostosinha de ler, com pintadinhos de romance delicioso, tá? Muito saboroso esse livro aqui. Super recomendo pra vocês. Eu fiz várias marcações também e usei o código de cores porque eu tava precisando. Eram muitos post-its pra eu conseguir me situar sem usar cores diferentes. Então, assim, recomendo demais. O personagem do Nathaniel é incrível, incrível, incrível. Eu amo cada diálogo dele nesse livro aqui. Eu marquei todos, inclusive. Então, assim, é um livro que eu recomendo muito, 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 muito mesmo. Só tem ponto positivo, não tem nada aqui que eu possa dizer pra vocês que eu não gostei. Então é isso, gente. Finalmente terminamos aqui o vídeo de leituras do mês de setembro. Foram poucas leituras, apenas 6, mas a grande maioria delas foram leituras muito, muito boas, que eu gostei bastante de ter feito. Eu
acho que a única decepção mesmo foi Ecstasy. E na verdade nem foi uma decepção, porque eu já tava esperando que eu não fosse gostar. Mas assim, pelo menos eu já me livrei desse peso aí nos meus ombros, tá? Caso vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo também quais foram as leituras de vocês no mês de setembro. Se vocês conseguiram ler muito aí durante a maratona literária de primavera, porque eu, na verdade, flopei horrores e não consegui ler quase nada. Também me sigam pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês. Tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Vou deixar aqui na tela pra vocês o link do meu perfil de lives pra vocês me seguirem por lá e serem notificados de quando eu abrir uma live de leitura e produtividade, foco e vários sprints muito massas pra vocês fazerem todas as atividades pendentes do dia. Caso vocês queiram comprar algum dos livros mostrados nesse vídeo ou qualquer outro produto vendido pela Amazon, Submarino, Shoptime ou Americanas, por favor, utilizem os meus links que estão sempre aqui embaixo no box de descrição, porque usando eles vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Então é uma forma de vocês me patrocinarem e apoiarem meu trabalho aqui no YouTube sem mexer em um centavo do bolso de vocês, tá? Então eu fico muito agradecida a todo mundo que lembra de mim nesses momentos. Muito, muito obrigada também por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!